Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa das jornadas mais épicas e inspiradoras de todos os tempos. A história de Moisés e a libertação do povo de Israel. Uma narrativa de fé, perseverança e promessas divinas, que ecoa através dos séculos. Tudo começa no Egito, onde os descendentes de Abraão, os israelitas, viviam como escravos. A opressão era brutal, e o clamor por liberdade subia aos céus. Foi nesse cenário de desespero que nasceu um menino, cujo destino mudaria a história. Sua mãe, para salvá-lo de um decreto terrível do faraó, o colocou num cesto e o deixou no rio Nilo. Esse bebê, encontrado pela filha do próprio faraó, foi chamado de Moisés. Moisés cresceu como um príncipe egípcio, mas seu coração pertencia ao seu povo. Após um ato impulsivo para defender um escravo hebreu, ele foge para o deserto de Midian. Lá, vivendo como um simples pastor, ele tem um encontro transformador. Perto do Monte Horebe, uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Era a voz de Deus, chamando Moisés para uma missão extraordinária: libertar seu povo da escravidão. Moisés, sentindo-se incapaz, hesitou. Quem era ele para desafiar o faraó, o homem mais poderoso da terra? Mas Deus lhe garantiu: eu estarei com você. Com seu irmão Arão ao seu lado, Moisés retorna ao Egito e confronta o faraó, com a famosa mensagem: deixa o meu povo ir. O faraó, com o coração endurecido, recusou. Então, Deus enviou uma série de 10 pragas sobre o Egito, cada uma demonstrava o poder de Deus e a teimosia do governante. As águas se transformaram em sangue, pragas do ras, piolhos e moscas cobriram a terra, peste nos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos e uma escuridão palpável assolaram o Egito. Mas o faraó não cedia. A 10ª e última praga foi a mais terrível. O anjo da morte passaria pelo Egito. Deus instruiu os israelitas a marcarem suas portas com o sangue de um cordeiro. Naquela noite, em todas as casas egípcias houve choro e luto. Finalmente, com o coração quebrado, o faraó cedeu e expulsou os israelitas do Egito. Esse evento deu origem à Páscoa, uma celebração da libertação que perdura até hoje. A jornada para a liberdade havia apenas começado. Milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, seguiram Moisés rumo ao deserto, guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Mas a liberdade recém-conquistada foi logo ameaçada. O faraó, arrependido, perseguiu os israelitas com seu exército poderoso, encurralando-os contra o Mar Vermelho. O desespero tomou conta do povo. À sua frente, o mar. Atrás, o exército inimigo, mas Moisés, com fé inabalável, ergueu seu cajado. Deus abriu o Mar Vermelho, criando um caminho seco para seu povo passar em segurança. Quando o exército egípcio tentou seguir, as águas se fecharam sobre eles, selando a libertação de Israel de uma vez por todas. Esse milagre é um dos maiores testemunhos do poder e da fidelidade de Deus. No deserto, a jornada continuou, cheia de desafios. Fome, sede e incertezas testaram a fé do povo. Mas Deus proveu, enviou omena, um pio do cio e codornizes para alimentá-los. Fez brotar água de uma rocha para saciar sua sede. Cada provisão era um lembrete constante do cuidado divino. Foi no Monte Sinai que Deus estabeleceu sua aliança com Israel. Em meio a trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa, Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus, os 10 mandamentos. Esses princípios não eram apenas regras, mas um guia para uma vida de retidão, justiça e relacionamento com Deus e com o próximo. A lei moldaria a identidade de Israel como nação santa. No entanto, a jornada de 40 anos no deserto também foi marcada pela desobediência e pela falta de fé. Quando os espias foram enviados para a terra prometida de Canaã, a maioria voltou com um relatório de medo, falando de gigantes e cidades fortificadas. Apenas 2, Josué e Caleb, confiaram na promessa de Deus. Por causa da incredulidade, aquela geração foi condenada a vagar pelo deserto até que uma nova geração, mais fiel, estivesse pronta para entrar na terra. Até mesmo Moisés, o grande líder, em um momento de frustração, desobedeceu a Deus e, por isso, não pôde entrar na terra prometida. Ele a viu de longe, do topo do Monte Nebo, antes de falecer. A liderança foi passada para Josué, que finalmente conduziria o povo na conquista de Canaã. A história de Moisés e do Êxodo é muito mais do que um relato antigo. É uma poderosa metáfora para nossa própria jornada espiritual. Todos nós, de certa forma, vivemos em nosso próprio Egito, escravizados por medos, hábitos e circunstâncias que nos aprisionam. Mas assim como Deus ouviu o clamor de Israel, Ele ouve o nosso.
Ele nos chama para a liberdade. A travessia do Mar Vermelho nos lembra que Deus pode abrir caminhos onde parece não haver saída. O deserto, com suas provações, nos ensina sobre dependência e confiança na provisão divina. E a Terra Prometida representa a esperança de um futuro de paz e plenitude que Deus tem para cada um de nós. A jornada de Moisés é um testemunho eterno de que, mesmo nos momentos de maior dificuldade, a fé em Deus pode nos guiar do cativeiro para a promessa. É uma história que nos inspira a perseverar, a confiar e a nunca desistir da liberdade que nos foi destinada. Espero que tenham gostado de revisitar essa história incrível. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.